Bom dia, tudo bem? Glória a Deus, né? Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Alexandra, bom dia, André Varela, que é a Suelen, bom dia, Andréia Maia, bom dia, Cristiane de Oliveira, Bárbara, bom dia, Carolzinha, Cileia, Cristiane de Oliveira, Cristiane Vilhena, Dani Teixeira, Débora, bom dia, Jane do Melhor Pudim do Mundo. Bom dia, Edna, Fátima Franco, Fátima Patrocínio, Juju, Gleice, Agna, Ivone, Juliana Guimarães, Lana, Leidiene, Lília, Lívia, bom dia, Lulu, Lucimara, bom dia, Luci, bom dia, Luzia, Márcia Guimarães, Maiara, Mônica, Monique, Patrícia, Poli, bom dia, Pri, de Assis, bom dia, Pri, bom dia, Priscila Leal, Raquel, Regina, bom dia, irmã Regina, Solange, Marçal, Vivi Carneiro, Viviane Silva, espero que vocês estejam bem, que vocês possam ter acordado animadas para aquilo que Deus vai fazer, na expectativa. A palavra de Deus fala que grandes coisas o Senhor está preparando para mim e para você. É aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e que nem sequer penetrou o nosso coração. É aquilo que Deus está preparando para mim e para você. Eneida, mas o contexto que eu estou vivendo não condiz com essa palavra. Aguenta mais um pouquinho, que as coisas vão mudar. Vai passar. Suporte o processo, aprenda com ele. E no final, você vai ver que tudo isso estava só te preparando para aquilo que Deus já tem para o seu futuro. Lá na frente você vai entender. Você vai ver que Deus ele não estava demorando, Deus ele não estava atrasado. Era eu e você que não estávamos preparadas para viver aquilo que Ele planejou para nós. Então, aguenta firme, se apega à palavra de Deus, medita nele, como foi a devocional de ontem, Salmos 1. Medita nele, dia e noite. Pratica. Ame a palavra de Deus, pratica ela. Constrói a sua vida nela, na palavra de Deus. Ontem nós vimos lá em Mateus 7 que nós temos duas opções de construir a nossa vida, ou na rocha ou na areia. E eu sei que você que está aqui, você tem construído a sua vida na rocha que é Jesus. Então olhe para o seu futuro e não tenha medo, porque se nós estamos aqui construindo dia após dia a nossa vida em Deus, que é a nossa rocha, a palavra de ontem diz que vai vir a chuva, vai vir os ventos, vai vir as enchentes, mas nós não iremos desmoronar. Muito pelo contrário, nós ficaremos de pé, porque é Deus que nos sustenta. Hoje, dia 25 de abril, vamos falar sobre Gideão. Os textos são bem pequenos, é o texto de Juízes 6. Depois eu queria até convidar você a tirar um tempinho e ler todo o capítulo de Juízes 6. Tem tantas coisas lindas ali, principalmente a parte que Gideão pede um sinal para Deus. E aí, quando a gente encerrar às 6 horas, que você possa ler Juízes 6. Vamos começar orando? No início eu já pedi para a irmã Luzia fazer a nossa oração inicial. Ju, se puder diminuir um pouquinho o som da música, eu acho melhor tirar na hora da oração,
porque eu tenho sempre a sensação que sem a música o som fica mais nítido. E aí, Ale, depois, Ale, queria que você fizesse a leitura, Posso sim. tá bom? Obrigada, Ale. Obrigada, irmã Luzia. Amém. Realmente, o meu contexto não condiz muito, né? Eu estou vivendo um contexto bem difícil, mas a gente não pode desistir de estar servindo a Deus, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, nesta manhã, te agradecer de todo o nosso coração por quem o Senhor é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso bem maior, a quem nós podemos nos refugiar nas horas das tribulação, nas horas das dificuldades, Pai. Estejas lá, Senhor, com meu irmão naquela UTI, o meu sobrinho, Deus, na UTI. Que o Senhor entre com a tua providência. Ninguém pode estar lá, mas o Senhor pode. E está nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor conduza os médicos, Senhor, a fazer aquilo que já está proposto no seu coração, Deus. Abençoe cada mulher aqui e cada família aqui representada, Deus. Eu sei que cada um tem a sua luta, mas nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, olhar para o nosso futuro e saber que o Senhor está lá com a nossa vitória, com a nossa bênção, que o Senhor já preparou algo tremendo para cada uma de nós, Pai. Mesmo que as respostas não sejam aquela que nós queremos, mas nós precisamos, Pai, estar realmente confiando no Senhor. Que essa palavra desta manhã, Pai, venha ser o nosso alimento espiritual para que a gente possa sobreviver numas lutas às vezes tão difíceis, Pai. Mas nós temos um Deus que nos ama, o Espírito Santo do Senhor que está aqui para nos consolar, para nos abraçar nessas horas de dificuldades. Eu te louvo por tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã Luzia. Amém. A vida do crente, ela é assim. Às vezes, ontem eu estava conversando, antes de dormir, com uma querida e comentando das lutas. Às vezes você tem pensado, Eneida, quando eu ainda não tinha me decidido por caminhar com Jesus, parece que era mais tranquilo, parece que eu não tinha tantas lutas. Mas deixa eu te contar uma coisa. A vida nossa de mulher de Deus, ela é assim. É luta, tem vitória, tem luta de novo, tem vitória. E ainda bem, irmã Luzia, que no dia mau nós temos a Ele para recorrer. Amém. Ai Amém. de nós, se no dia mau nós não tivéssemos Ele, nós Verdade. iríamos nos prostrar. Então, você que está passando por momentos difíceis, permanece firme, que muito Amém. em breve, viu, irmã Luzia, Deus entra naquele hospital e até enquanto tem vida, a gente crê que Deus pode fazer um milagre. E mesmo depois, a gente também crê que Deus pode ressuscitar, porque Ele é o Amém. mesmo. Amém. Obrigada, viu, irmã Luzia? Muito obrigada. Ale, Amém. então vamos, por favor? Não, sim. Mas o Senhor disse: paz seja com você. Não tenha medo, você não Lê, morrerá. Ale, tá muito baixinho. Será que é o fone? Espera aí, fala para mim se melhorou. Ou será que é o meu aqui? Vou colocar no máximo aqui também. Eu também não estou ouvindo, não. Tá baixo para mim também. Ó, Espera aí, gente. Deixa eu tirar tá. o fone, deixa eu ver se melhora. Eu botei para ver se melhorava. Melhorou?
Melhorou mais. Ah, então Mas continua baixo ainda. isso é estranho, porque ele, a princípio, não tem nenhum problema aqui. Você quer que eu leia? Vocês conseguem ouvir? Dá para escutar. Tá, ok. Tentar falar mais alto. Paz em meio à guerra. Ter paz em meio à guerra é possível? Eu acredito que sim. Não tô conseguindo ouvir nada. Nada. Então, acho melhor alguém ler. Eu vou reiniciar eu vou entrar novamente aqui, você não acha? Aqui eu já estou ouvindo bem. Eu já estava conseguindo escutar. Tá, vou continuar então. Ter paz em meio à guerra é possível? Eu acredito que sim. Gideão é um exemplo claro disso. Quando ele estava escondido com medo dos inimigos, Deus lhe apareceu e disse: Você é valente. Às vezes nos sentimos pequenos, sem forças para enfrentar os gigantes ao nosso redor. Mas Deus nos lembra de que somos capazes. Ele não nos dá desafios maiores do que podemos suportar, mas nos treina para amadurecermos como filhos e filhas dele. Gideão, ao receber a visitação de Deus, tomou uma decisão corajosa. Ele destruiu os altares que o prendiam. Muitas vezes, nós também precisamos quebrar os ciclos familiares, velhos hábitos que nos roubam a paz. A primeira batalha de Gideão foi em casa, enfrentando a familiaridade. Só depois disso que ele foi lutar contra inimigos maiores. E assim é conosco. Antes de batalharmos fora, precisamos arrumar o nosso ecossistema, colocar a nossa casa em ordem. Gideão edificou um altar ao Senhor e o chamou de O Senhor é Paz. Esse altar foi o ponto de partida para ele e pode ser para nós também. Quando nos posicionamos, Deus nos dá estratégias e força para enfrentarmos os nossos gigantes, sabendo que não estamos sozinhos. Há um exército celestial pronto para nos ajudar. Assim como Gideão venceu, nós também podemos vencer, porque Deus é a nossa paz em meio à guerra. Deus nos treina para sermos maduros e nos dá paz em meio às guerras da vida. Obrigada, Lê. Olha essa última frase. Deus é a nossa paz em meio à guerra. E o versículo de hoje é Juízes 6:8. Diz assim: O Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Depois você tira um minutinho e lê Juízes 6 por completo, tá? Camila, quer falar, meu bem? Bom dia. Bom dia. Eu acho que é Juízes 6, capítulo 6 a capítulo 8. Não, é o 6 a 8. Porque Inteiro. capítulo 6 a 8, porque quando é Eu capítulo acho que é também. quando é só o versículo, fica 2 pontos 8, entendeu? Porque tem o tracinho, né? Então eu acho que são os 3 capítulos. Vou ler os 3 capítulos, vocês acham que é os 3? 6 a 8. Então vai ser dever de casa, amiga. Dever de casa, exatamente. Então, vamos ver aqui. Assim, Juízes 6 vai falar sobre Gideão. Juízes 7 vai falar da vitória de Gideão. E Juízes 8, as últimas realizações de Gideão. Então, é a história completa de Gideão. Então, irmãs, 3 capítulos de dever de casa. Olha só, eu fui generosa, ali só um versículo. Obrigada, meninas. Lu, hoje eu queria convidar a Lu. Realmente, a pastora Leia fez o procedimento nos dentes, meninas, e ela vai ficar 4 dias. Então, ela ficou ontem, hoje e mais amanhã. Eu acredito que domingo encerra, porque ela fez na quinta, 4 dias que ela precisa ficar em extremo repouso e de boquinha fechada, sem falar nada. Então, hoje eu convidei a Lu. A Lu é do nosso discipulado, ela é psicóloga, então a Auri falou que a pastora volta na segunda. Nós aproveitamos muito a Lu no Clube do Livro. Hoje à noite tem Clube do Livro, tá, meninas? Se você não tem compromisso hoje à noite, venha ler com a gente Impunível.
E lá nós contamos também com os comentários da Lu. Lu, obrigada por ter você aqui, viu? Muito obrigada. Imagina, imagina. Bom dia, bonitas. Bom dia. Né? Gente, hoje esse texto ele traz muita coisa para nós, né? E eu fiz um dever de casa, né? De fazer a leitura antes. Eu até procurei se eu tinha algum recurso aqui, né? Tipo a pastora, mas eu não encontrei nenhum que eu acho que seria, que casaria com o tema que a bispa traz para a gente aqui. E a primeira coisa que Deus trouxe muito forte no meu coração é que nós somos um povo de paz, mas nós vivemos em guerra. Então, a gente, para nós, né, que o conceito que as pessoas têm, que muitas vezes a paz é o oposto da guerra, é a ausência de guerra, para nós ele não se aplica, porque nós vivemos em guerra. Uma guerra que foi estabelecida no mundo espiritual desde a queda, né, de Lúcifer, enfim, e que iniciou todo esse processo e nós vivemos nele. E a gente se posicionou de que lado da guerra nós estamos, né? Então, é natural que a gente receba, a Bíblia fala dardos inflamados, né, enviados pelo maligno, mas a gente recebe também armas para lidar com isso. Então, a nossa paz ela não pode depender de não estarmos em guerra, gente, porque senão nós não teremos paz nunca, né? A nossa paz ela precisa estar fundamentada em Deus. Né? A gente, por mais que o contexto, a situação, né, como a irmã Luzia colocou, seja uma situação que não seja inspiradora para que nós nos sintamos em paz, a gente precisa ter o lugar, né, para onde a gente volta e aí a nossa paz é restabelecida. Uma vez eu tinha uma colega que ela falava assim, que ela aprendeu que a água, né? Ela falava assim, minha avó dizia, você tá turva, porque ela é de São Paulo. Você tá turva, Luana, que era coisa do tipo, a água, quando está num recipiente, ela é mexida, ela perde a clareza, né? A transparência, que é a característica, ela fica turva, você não vê. E às vezes é isso. Às vezes as situações da vida mexem com a gente e a gente fica turva, né? E perde a nossa característica natural. Então, é necessário que a gente tenha esse lugar para onde voltar. E não é à toa que Gideão, o que ele fez? Ele construiu um altar que ele deu o nome, o Senhor é paz. Porque nos momentos de dificuldade, gente, né? Nos momentos... E no dia a dia, eles acontecem com muita frequência, né? Situações com a família, quem tem filhos, marido, no trabalho, no ministério, né? Com a família estendida, que aí a gente está falando de pai, mãe, irmãos, enfim. Eles acontecem muito. Se a gente não tem esse altar, como o Gideão criou, o Senhor é paz, a gente vai ser guiado pelas circunstâncias da vida. E aí a nossa paz ela vai se esvaziar. Eu quero compartilhar com vocês uma história, uma vivência que eu tive. Eu tive a oportunidade de ir a Israel em 2014. Gostaria de voltar, inclusive. Fui com o bispo, foi assim que eu cheguei na Comunidade das Nações. E a gente tinha um guia, cada ônibus que tinha, né, tinha um guia especial que ficava com a gente. E o nosso guia era um judeu brasileiro que serviu o exército em Israel, né, que foi paraquedista lá no exército, que mora lá, né, em Israel. E aí, quando ele ia contando as histórias, ele falava assim, essa é uma cidade que faz fronteira com a Síria. Israel e a Síria têm paz. Aí ele, mas paz é diferente de amor. E aí ele sempre colocava esse contraponto, né, de que é possível ter paz, né, até com os inimigos, porque paz é diferente de amor. Né? E a Bíblia diz em Provérbios 16, sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Né? Então, o que nós precisamos é ter esse lugar para onde a gente volta, esse altar erguido ao Senhor, né? Para que os nossos caminhos sejam agradáveis ao Senhor e para que Ele traga essa paz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria, gente. Se a gente não tem paz, a gente não está vivendo no reino de Deus.
né? Então, eu quero destacar aqui algumas coisas que no último parágrafo a bispa traz. Ela fala, se nós nos posicionarmos, né, se nos posicionamos, então, posicionamento é a primeira palavra que eu quero destacar. A segunda palavra é Deus nos dá estratégias. Então, é posicionamento, né, geram estratégias. E força. E Deus nos dá força também. Né? Então, o que nós precisamos para ter paz não é que as coisas ao nosso redor estejam 100% funcionando bem e estejam resolvidas, gente. Nós precisamos de posicionamento, porque daí nós receberemos estratégia e receberemos força de Deus. Né? E o Senhor é a nossa paz. O Senhor é paz. Aqui no primeiro parágrafo, a bispa termina assim, dizendo a última frase: ele não nos dá desafios maiores do que podemos suportar, mas nos treina para amadurecermos como filhos e filhas dele. E é isso, né? Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que ele já não fala como com meninos, né, com crianças na fé, mas com pessoas maduras. E é esse o nosso propósito, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nos tornemos pessoas maduras, que não ficam, né, de acordo com as circunstâncias, né, oscilando na fé, no posicionamento. Mas para isso, nós precisamos passar por treinamento. Né? Como soldados que vivem numa guerra, todo soldado ele passa por treinamento, gente. E o nosso treinamento, né, não é feito no conforto. Se vocês olharem o exército de qualquer país, né, principalmente assim dos países que têm um clima de guerra, né, como é o caso de Israel, é um treinamento muito forte, né, um treinamento muito potente. Por quê? Porque a medida do treinamento é para gerar a qualidade do soldado que se precisa. E a qualidade dos soldados que Deus está, né, das soldadas que Deus está recrutando neste momento, é alta qualidade. Então, o nosso treinamento também vai ser um treinamento forte. E aí eu quero, antes de orar, compartilhar uma história minha, pessoal. Há alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa e eu estava já bem angustiada. E um dia, num planejamento estratégico, que é um planejamento que anualmente as empresas param para fazer, né? Deus falou para mim, você não pertence mais a esse lugar. O Espírito falou para mim. Isso era dezembro, mais ou menos, e eu demorei um tempo para assumir essa palavra, porque o emprego era um lugar de estabilidade, eu ganhava bem, né? Mas eu já não tinha paz, eu estava tendo crise de ansiedade. À noite eu tinha crise de ansiedade de pensar que eu tinha que ir trabalhar no dia seguinte, gente. E eu ainda não sou casada, então moro sozinha. Teve um dia que eu falei, Deus, vou morrer aqui sozinha. Minha mãe que vai me descobrir aqui, porque depois de 2 dias sem falar comigo, ela vai vir aqui arrombar essa porta, a porta da minha casa. E aí o Espírito me disse que eu não pertencia mais àquele lugar, mas eu fiquei naquela luta, porque aquele era um lugar de estabilidade financeira para mim. Até que, graças a Deus, eu estava em terapia com um terapeuta cristão e eu consegui abraçar essa nova realidade de que eu não pertencia mais àquele lugar. E aí, então, comecei a me preparar para um processo de transição. Comuniquei à empresa, cumpri um aviso prévio, etc. e tal. E aí, saí da empresa e decidi empreender sozinha. Eu passei 13 meses sem nenhuma entrada de renda. E aí alguém diria assim, ué, Lona, mas se você não obedeceu a Deus, não era para você ter ficado com a vida boa? Né? Mas, gente, eu vou ser muito honesta com vocês. A mulher que eu era antes desses 13 meses e a mulher que eu me tornei depois são 2 pessoas diferentes. Porque nesse deserto, nesse treinamento, Deus me ensinou a estar perto dele, assim, eu descobri a mulher, a intercessora, a mulher de oração que Deus queria, que eu acho que ele vinha tentando que eu me tornasse, e eu não dava atenção. E, além de tudo, Deus tratou alguns aspectos da minha personalidade, porque eu sou a filha mais velha de uma família que é uma família disfuncional, e que, então, aprendeu muito a ser autossuficiente, a só contar consigo mesma.
eu quero dizer que eu passei 13 meses sem entrada financeira, mas não me faltou nada. Nada. Eu não deixei de comer em nenhum momento, eu não deixei de vestir, eu não deixei de nada, tá? Deus proveu, quando eu não tinha dinheiro para o combustível, Deus provia carona para ir para a igreja, entendeu? E aí, o que me leva ao fim dessa história. Eu passei 2 semanas sem conseguir ir para o culto. Eu congregava na Comunidade das Nações da Asa Sul, que hoje não existe mais, que depois que a gente abriu a IPCA, a gente fechou a Asa Sul. Eu congregava na Comunidade das Nações da Asa Sul. Eu passei 2 domingos sem ir para a igreja, porque o meu carro estava com problema, e a amiga que me dava carona, eu acho que ela estava viajando, eu não me lembro bem. Eu sei que no segundo domingo eu não fui para o culto de novo, aí eu assisti o culto online aqui, beleza. Aí pastor Dito, que era o nosso pastor lá na Asa Sul, me ligou na segunda-feira de manhã dizendo: senti sua falta no culto, já tem 2 domingos que eu não vejo você. E aí eu falei para ele: pastor, o meu carro está com problema e tal, e eu não tenho, né, condição de arrumar e tudo, e aí eu não consegui carona. E o metrô de Brasília, gente, é uma palhaçada isso, mas enfim, o metrô de Brasília no domingo, ele encerra as atividades às 7 horas da noite. Ou seja, se eu fosse para o culto, eu não tinha como voltar, né, de metrô. Aqui onde eu moro, o ônibus não é muito bom, assim, é uma cidade, Águas Claras, vive em torno do metrô, né, e o metrô fecha. Aí ele falou: o que seu carro tem? Aí eu falei: expliquei e tal. Ele falou: você consegue levar seu carro no CIA amanhã, no office? Aí eu falei para ele: consigo, até lá acho que eu consigo, pastor. Por quê? Ele falou: então leva seu carro. Aí eu fui lá para o office, aí ele entrou no carro dele, eu segui no meu, ele me levou numa oficina, que é de confiança dele, que até hoje é quem cuida do meu carro. E aí ele falou assim para mim: o Rodrigo vai olhar seu carro. Aí o Rodrigo olhou e tal, aí falou: é isso, fez um diagnóstico lá, porque o carro estava superaquecendo o motor, não estava funcionando lá uma parte que funciona para o resfriamento. Aí ele falou: tem como resolver? Tem sim. Aí resolveu e tal, arrumou. Aí eu assim, né, com medo: meu Deus, eu não tenho como pagar esse moço. E aí tá o pastor Dito comandando, né, e tal, eu não sei o que, não. Aí quando terminou, ele falou: vamos testar, e deu a volta, eu dei a volta no carro e tal, beleza. Quando eu voltei, o pastor Dito falou: tá resolvido, Lu, pode ir. Eu falei: pastor, quem vai pagar? Ele falou: isso não é com você, isso é comigo. Aí eu falei: tá bom. Aí eu agradeci, né, eu fiquei meio constrangida assim, e aí ele falou assim: você tem que parar de ser autossuficiente. Aí eu falei para ele assim: pastor Dito, eu não sou autossuficiente porque eu quero, eu sou porque eu não tenho com quem contar. Aí ele falou: não tinha, mas agora você tem. Você tem que entender que você é filha, né? E filhos de Deus, filhos pedem. Filhos não têm esse constrangimento, esse orgulho. E ele falou: eu sei que está passando um período difícil, mas eu quero te dizer que Deus está mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto. E que quando passar tudo isso, vai ter valido a pena. E é isso, gente. Nós, como soldadas, nós estamos numa guerra, mas não é numa guerra com ausência de paz, não é numa guerra com a gente mesma, né? Nós estamos em guerra, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos encontrar esse lugar de paz no Senhor, ter esse altar erguido como o Gideão teve, posicionamento para receber estratégias de Deus e força para lidar com as guerras que Deus permite que cheguem, porque elas têm o papel de nos treinar, né? E de nos promover, assim como Golias, ele não foi permitido para destruir Davi. Ele promoveu Davi, porque Davi precisava ser rei. Esse era o destino dele, né? E nós também, Deus tem um destino para nós, e as nossas guerras, elas são permitidas para nos treinar e nos promover. Então, nós não precisamos enfrentar essas guerras e não devemos com ausência de paz, mas nós precisamos ter esse altar que Gideão teve. O Senhor é paz. E é esse lugar para o qual a gente vai voltar todos os dias, né? Todos os momentos em que a gente sentir que a gente está turva, que a nossa paz está sendo retirada, né? Quando
a paz sai da sala, a gente vai e volta para o lugar, para o nosso altar. O Senhor é paz. Porque aí, ali, nós nos recuperamos dela. E aí, o mundo pode estar em guerra ao redor. Você está com paz. Porque é isso que a bispa está dizendo aqui. É possível ter paz em meio às guerras? Eu acredito e eu afirmo que sim. Né? Porque nós somos um povo de paz que vive uma guerra. Mas o nosso general, ele é aquele que não perde batalha. Então, se nós estivermos posicionados, se nós recebermos estratégias dele e a força dele, nós venceremos essa batalha. E todas as outras que vierem, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Paizinho, nesta manhã nós queremos, ó Deus, agradecer pela tua graça, Pai, e pelo teu amor, Deus, com as nossas vidas, e nos trazer essa palavra, sabendo que muitas vezes nós estamos enfrentando, Senhor, momentos de guerras, ó Deus, guerras pessoais, guerras em família, Senhor, guerras, ó Deus, no ambiente de trabalho, Deus, guerras, ó Pai, em ambientes que muitas vezes nós, ó Deus, uma não faz ideia das guerras que a outra está enfrentando, mas nós queremos, ó Deus, nos posicionar, ó Deus, como um povo de paz, ó Deus, como soldados no teu exército, mas que são do reino que é de justiça, paz e alegria, Pai. E que a nossa paz não vai ser retirada por estarmos em guerra, Pai. Ó Deus, que a nossa paz, ela vem de ti, o Senhor é paz. Assim como Gideão ergueu um altar, Senhor, nós queremos erguer altares, ó Deus, de paz, ó Deus, para onde nós voltamos, ó Deus, para onde nós nos lembramos, ó Deus, onde nós nos lembramos de quem nós somos, de quem o Senhor é, ó Pai, e nós queremos te pedir, ó Deus, que nós tenhamos coragem, Senhor, como Gideão. O Senhor disse para ele que ele era valente, ó Deus, ele não se via assim, Pai, para enfrentar aquela guerra, mas o Senhor o via de uma forma diferente, e o Senhor revelou a forma que o Senhor via Gideão para ele. E assim nós queremos te pedir nesta manhã, Senhor, revela a forma que o Senhor nos vê para nós mesmos. Ó Deus, como o Senhor tem colocado em nós recursos, ó Deus, e condições para enfrentar as guerras que temos, ó Deus, vivido, Senhor. E que elas não são, ó Deus, a ausência de guerra não é, ó Deus, o que vai gerar a nossa paz, mas a nossa comunhão contigo, Senhor. Ó Deus, abandonar velhos hábitos, abandonar, ó Deus, determinados padrões com os quais nos acostumamos, ó Deus, e erguer um altar para ti. Isso é o que vai, Senhor, nos trazer paz continuamente. Voltar para esse lugar de paz onde o Senhor, ó Deus, tem senhoria e soberania. Deus, em nome de Jesus, é neste lugar que nós queremos estar. E assim a nossa paz, ó Deus, vai sempre estar preservada em ti, independente das circunstâncias, Pai. Nós queremos declarar a nossa dependência a ti, tá? Dependência de ti, Pai, em nome de Jesus, porque não precisamos, ó Deus, resolver as coisas com a força do nosso próprio braço, Deus, mas nós precisamos de estratégia e força que só encontramos em ti. É o Senhor, Pai, a nossa fonte. Deus, é o Senhor que nos dá a capacitação que nós precisamos para vencer guerras, Pai, sem perder paz. Deus, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Deus, ela possa ser o árbitro dos nossos corações, como diz a tua palavra, Pai. E que os nossos caminhos sejam agradáveis a ti, ó Deus, para que até os nossos inimigos o Senhor faça que tenha paz conosco. Assim que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Queridas, eu quero desafiar vocês. Quero desafiar vocês a pensar e a constituir um altar, que o nome é O Senhor é Paz, na sua vida. Pode ser um lugar, pode ser uma oferta, pode ser qualquer coisa que o Espírito traga ao seu coração, mas que você construa um altar, né, cujo nome é O Senhor é Paz. E para esse lugar e esse momento, essa experiência, você retorne todas as vezes em que você estiver se sentindo turva, né, agitada, perdendo as características naturais com as quais Deus te fez. Amém? Amém. Obrigada, Lu. Obrigada pelo seu sim. Obrigada por essa palavra linda. Quem é que vai tirar a nossa fotinha? Mari tá aí. Camila aprendeu a tirar fotinha, né, Camila? Tira, Camila. por favor, a Mari hoje não está aqui. Posso tirar, Mari, posso tirar. Então, vamos lá.
Sem notificações, como diz a Mari. Perfeito. Segura aqui para mim, Corinha. Foi. Tirei 3. Enéia, seu microfone está mudo. Obrigada, Lu. Estava mudo mesmo. A Lucy levantou a mãozinha. Bom dia, Lucy. Bom dia. Vocês sabiam que o exército